galerinha! Vamos para mais uma aula sobre propriedades periódicas. E na aula de hoje vamos falar sobre raio iônico, galera! Meu nome é Fernando Mota, professor de Química Pura! Mas antes disso, dê o seu like, se inscreva no canal, comente, compartilhe, ative o sininho e toca a vinheta. Curso de Química com o professor Fernando Mota. É Química Pura! Vamos para a galerinha! Está na hora de você ativar o seu cérebro! Dá aquele sorriso, esfrega a sua mãozinha assim, ó, e diz, já é! Vambora! Aula de hoje, propriedades periódicas. Continuando, segunda propriedade, raio iônico, galera. Top da galáxia, bom demais da conta. Ah, menino! Mais uma aula sobre propriedades periódicas. Se você não assistiu às aulas lá de trás sobre a tabela, vai lá, volta, assiste às aulas sobre tabela periódica. Ah, Motinha, eu já sei, sei que você sabe. Mas vai lá então e só faz uma revisão, tá? Porque eu falo coisas que vocês não encontram em alguns livros, tá bom? Então volta lá e revise. Gente, então bora! Continuando aqui, propriedades periódicas, vamos falar sobre raio iônico. Na aula passada, nós falamos sobre o raio atômico, que é a medida do tamanho do átomo. E aí eu fiz alguns comentários sobre raio atômico, raio covalente, raio de Van der Waals. Raio atômico, tá? Algumas literaturas vão dizer que é o raio do átomo sem estar ligado. Raio covalente é o raio do átomo depois que se liga covalentemente. Mas, às vezes, o raio atômico ele é entendido como raio covalente, beleza? E o raio de Van der Waals, que diz respeito ao raio entre moléculas, tá? Moléculas, ou no caso ali dos gases nobres que não fazem ligações. Lembra que os gases nobres são os únicos monoatômicos. Eles não se ligam naturalmente, tá bom? Então, para você medir o raio de um gás nobre, na hora que você faz o raio-x experimentalmente, aparecerá o quê? Pontos. De um ponto ao outro ponto, é a ligação de Van der Waals. Esses pontos, Matinha, representam o quê? Representam o núcleo do átomo. E de um núcleo até o outro núcleo, aqui, ó. Tá lá assim, ó. Pum, 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 tanto de átomo lá, ó. Tanto de átomo. Aí o que acontece? De um ponto ao outro ponto, você vai ter o quê? A distância entre os dois átomos. A metade disso aqui seria o raio. Só que isso aqui é chamado de raio de Van der Waals. Raio de Van der Waals. Beleza? Ok. E agora, mais um tipo de raio, que é o raio iônico, que diz respeito ao tamanho do íon. É o raio do íon. Lembrando que o íon ele pode ser um cátion ou ele pode ser um ânion. O que é um cátion? Cátion é quando o átomo perde elétron. E o ânion é quando o átomo ganha elétron. Beleza? Então, ó, cátion. Ó o T demais aqui, ó. Ó o T do mais aí, ó. Cátion. Esse Tzão aqui, ó. Parece um mais, não parece um mais? Que é o cara positivo. O cátion é um íon positivo. O cátion é um íon positivo. E o ânion é o contrário. É um íon negativo. Agora, presta atenção aqui comigo. Você tem um núcleo do átomo. Você tem um núcleo do átomo, tá bom? E você tem o quê? As camadas, os níveis eletrônicos, os níveis de energia, as camadas eletrônicas. Perfeito. Gente, elétron com elétron se repele. Elétron com elétron se repele. Então, eu tenho aqui ao redor do núcleo uma nuvem eletrônica, que é a nuvem dos elétrons, tá? Eu tenho aqui, ó, uma nuvem eletrônica, que é a nuvem de quem? Dos elétrons. Esses elétrons, eles se repelem. Repelem, e aí você vai ter um tamanho. Aí o que acontece? Se esse átomo perder elétron, o que vai acontecer com essa repulsão da nuvem eletrônica? Essa repulsão vai ser maior ou vai ser menor? Vai ser menor. Se eu tenho menos elétrons, no nível, eu vou ter uma menor repulsão entre esses elétrons. E o raio vai tender a diminuir. Perfeito?
Algumas pessoas vão falar assim, ah, o átomo perdeu o elétron, vai ter mais prótons que atraem mais os elétrons e o raio diminui. Eu sempre vou ter ali os prótons atraindo os elétrons. Só que os elétrons se repelem entre si, perfeito? E aí o que acontece? Diminui o número de elétrons, o que acontece? Diminui a repulsão entre esses elétrons. E o raio acaba diminuindo, tá? Vai diminuir porque vai diminuir a repulsão eletrônica, perfeito? Porque em termos de força de atração, quanto mais cargas, maior é a força de atração, beleza? Tô perdendo elétron, tô perdendo carga, então a força de atração teoricamente diminui. Só que no caso eu tô olhando aqui, eu devo olhar aqui, é a repulsão entre os elétrons. Então de novo, se o átomo perde elétron, diminui a repulsão entre esses elétrons e o raio diminui. Portanto, o raio de um cátion, ele é sempre o quê? Menor que o raio do átomo de origem. Ou seja, o átomo que deu origem a esse cátion. De novo. Toda vez que o átomo perder elétron, vai haver o quê? Uma diminuição na repulsão dos elétrons, tá certo? Diminui a repulsão da nuvem eletrônica e o raio diminui. Portanto, o raio do cátion será sempre menor que o raio do átomo de origem. Por exemplo, vamos pegar o cálcio, número atômico 20. Se ele é neutro, ele também vai ter 20 elétrons. Faz a configuração. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Perfeito. Se ele perder elétron, ele vai perder elétron onde? Na última camada. Perdeu um elétron. Se ele perde um elétron, diminui a repulsão entre os elétrons e o raio diminui. Então, ó, o raio do cálcio neutro é maior que o raio do cálcio mais 1, porque ele perdeu só um elétron. E se ele perder 2 elétrons? Se ele perder 2 elétrons, galera, vai diminuir a repulsão eletrônica, porque está diminuindo a quantidade de elétrons. E aqui tem uma outra situação, vai acabar com uma camada eletrônica. Aí é que ele vai diminuir mesmo. Beleza? Então, ó, perdeu o elétron, o raio diminui. Agora, se estiver sumindo a camada, aí é que diminui mesmo. Portanto, o raio do cálcio 2+, ele é bem menor que do cálcio mais. Perfeito? Quanto mais elétrons o átomo perde, menor ele vai ficando. Quanto mais elétrons o átomo perde, menor ele vai ficando. E no caso do ânion? No caso do ânion é o contrário. Como assim o contrário? Deixa eu tomar uma água aqui, que a garganta tá seca. Como assim o contrário? Ué, se o átomo ganha elétrons, aumenta a quantidade de elétrons na nuvem eletrônica. Repele mais. E aí o raio cresce. O átomo cresce. Então, ó, o raio do ânion, ele é sempre maior que o raio do átomo de origem. Todas as vezes que um átomo ganhar elétron, seu raio vai o quê? Vai aumentar. Por exemplo, enxofre, número atômico 16. Se ele é neutro, ele também tem 16 elétrons. Faz a configuração eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Repare que o somatório aqui deu 16. Se esse cara ganhar um elétron, ele vai ganhar onde? Vai ganhar aqui. Então, o raio do enxofre, ele é menor que o raio do enxofre menos 1. E se ele ganhar mais um elétron, o raio do enxofre menos 2, ele é maior. Porque quanto mais elétrons ele ganha, maior vai ser a repulsão eletrônica e o raio vai aumentar. Perfeito? Agora, presta atenção nessa parada aqui, ó. Íons isoeletrônicos. Íons isoeletrônicos. O que são íons isoeletrônicos? São íons que apresentam o mesmo número de elétrons. Se eles têm o mesmo número de elétrons, quer dizer que eles têm o mesmo número de camadas. Perfeito? Se ele tem os mesmos números de elétrons, eles vão ter a mesma configuração eletrônica e, portanto, o mesmo número de camada. Estou falando de um íon no estado fundamental. Estou falando de átomos no estado fundamental. Não tem negócio de elétron excitado aqui, não.
Tá todo mundo seguindo bonitinho o diagrama de Linus Pauling, tá? O procedimento de Aufbau, onde os elétrons vão ocupar primeiramente as regiões de menor energia. Então vamos lá. Magnésio 2+, quantos prótons ele tem? 12 prótons. Quando ele era neutro, ele tinha 12 elétrons. Perdeu 2. Então agora ele tem quanto? 10 elétrons. Sódio, número atômico 11. Quando ele era neutro, ele tinha quantos elétrons? 11. Perdeu 1. Agora ele tem 10. Flúor, número atômico 9. Na época que ele era neutro, ele tinha 9 elétrons. Só que agora ele ganhou 1. Então agora ele tem 10 elétrons. Portanto, esses caras são isoeletrônicos. Mesmo número de elétrons. E aí eu te pergunto, quem vai ter raio menor? Ou quem vai ter raio maior? É só pensar. É só pensar. Olha aqui. O número de elétrons não é igual? O número de camadas também não vai ser igual? Beleza. Quem tiver mais prótons vai ter maior força de atração pelos elétrons. O raio vai ser menor. De novo, para íons isoeletrônicos, quem tiver mais prótons vai ter uma maior força de atração pelos elétrons. O raio vai ser menor. Então, para esse caso, o raio do Mg2+ é menor. Menor que quem? Menor que o raio do sódio+, que é menor que quem? Que o raio do flúor menos. Então, todas as vezes que eu tiver espécies isoeletrônicas, ou seja, com o mesmo número de elétrons, o que você vai olhar? Você vai olhar o número de prótons. Quem tiver mais prótons vai ter o raio menor. Beleza? Galera, então é isso aí. Essa aulinha aqui, top da galáxia, sobre raio iônico. Fique esperto. Próxima aula vamos falar sobre energia de ionização. Beijo no coração. Até a próxima. Curso de Química com o professor Fernando Mota. O curso completo que te prepara para qualquer desafio.